Amém? Nós estamos na Parashá Toldot. Em português seriam gerações. Vai de Gênesis 25, 19 a 28, 9. A Haftará é Malaquias 1, 1 a 2, 7, que nós comentamos ontem. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 10, 1, 11, 30. Interessante que essa porção do Toldot, ela começa a falar assim lá em Gênesis 25, 19 a 20. Olha só o que fala. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Não sei se chamou a atenção aí. Isaque tinha 40 anos. Hoje em dia o menino faz 18, já quer casar logo, fica nervoso, não é verdade? Acha que tem que casar com 18 anos logo, e etc, etc. Há uma ansiedade no coração das pessoas para que isso ocorra, não é? Porque parece que você vai ficando velho. Eu não posso deixar de comentar sobre essa idade de Isaque, quando ele toma como mulher a Rebeca, com 40 anos, gente, 40 anos. Não é à toa, né? Se você observar as escrituras, 40 é um número que tem uma presença em diversos momentos marcantes na Torá, nas escrituras em geral. Você observa no dilúvio, quando choveu por 40 dias e 40 noites. Quando Moisés permaneceu 40 dias no Sinai, recebendo a Torá. No período em que Israel peregrinou 40 anos pelo deserto. Nos 40 dias em que os espias observaram a terra de Canaã. Está vendo? Tudo 40. E também quando a cidade de Nínive recebeu pelo Senhor 40 dias para se arrepender. Você pode ver isso em Jonas 3, 4. E no Berit Hadashá também. E Yeshua jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites no deserto, antes de iniciar seu ministério. Você pode ver isso em Mateus 4, 2. Em casa. E após sua ressurreição, quanto tempo ele permaneceu com os discípulos? 40 dias. É muito 40, né, não? É de chamar a atenção. A gente precisa observar essas coisas nas escrituras, não é? Ele ficou 40 dias, ele ressurgiu, ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino de Yud Revaviré antes da sua ascensão. Você pode ver isso em Atos 1:3. Diante desses exemplos que eu citei, compreendemos que o número 40 representa o tempo necessário para que uma pessoa ou uma comunidade esteja amadurecida e purificada, santificada. Olha aí, ó. Hein? Preparada para receber algo novo do Criador. Eu casei com 40. Igual Isaque. As pessoas ficam nervosas, né? Chega 30 anos, 32, 33. Família pressiona, é ou não é? Todo mundo fica falando, não é? Isso não é bom não, viu, gente? Isso não é bom, porque tem uma coisa interessante que em português a gente não percebe, mas no hebraico a gente percebe. Há um detalhe que eu considero fascinante nesse negócio do número 40. Tem uma expressão em hebraico que é Yad Yud Revaviré. Yad é mão, Yud Revaviré é o nome do nosso Criador, do Elohim de Israel. E essa expressão Yad Yud Revaviré é a mão de Yud Revaviré. Sabe qual o valor que possui? Hein? Quer saber? 40. Yad Yud Revaviré
pelas letras, pela numeração posicional delas. Se você pegar e somar, dá 40 também, não é? Então, isso para mim é fascinante. Isso mostra que o número 40 também nos revela que é a ação direta da mão divina conduzindo a purificação, a transformação, a preparação espiritual ou um negócio acontecendo. Amém? Então, quando tem 40, representa que a mão de Deus está ali. Assim, os 40, dias do dilúvio, os 40 anos no deserto, os 40 dias de Moisés no Sinai, os 40 dias e noite de jejum de Yeshua, apontam para esse processo de renovação operado exclusivamente por Yud Revaviré. Você nota que Yeshua não planejou fazer um jejum 40 dias e 40 noites. Planejou? Planejou? Ele foi batizado nas águas, o Espírito desceu sobre ele, e a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Ou seja, a mão de Deus é que levou ele ao deserto para o jejum de 40 dias e 40 noites. Amém? Então, até mesmo o casamento de Isaac aos 40 anos pode ser entendido como um marco de maturidade espiritual, momento em que ele estava pronto para receber algo novo pela intervenção divina. Não sei se você sabe como é que Abraão mandou o servo dele buscar Rebeca, não foi? Hein? Foi um milagre, não é verdade? Por quê? Porque o servo não sabia nem o local onde era, Abraão o mandou e ele fez uma oração dizendo: Senhor, aquela que for a mulher, não é? Que o Senhor tem dado ao meu Senhor, que faça isso assim, 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 etc, etc. Ele ficou quieto, não é? E quando ele chegou na cidade, a mulher fez aquilo que ele falou, ele viu que Deus estava movendo em seu favor. Isso foi um milagre ou não foi um milagre? Foi um milagre. Então, a mão de Deus estava nesse negócio. Iad e Yud Revaviré, 40, o número 40, Isaac com 40 anos. Amém? Então, se você está com 40 anos e não casou ainda, fica tranquilo, porque o Senhor há de operar na sua vida, se você crê, obviamente, porque homem sem fé não agrada a Deus. Não é por acaso que Rebeca foi escolhida por Yud Revaviré de forma milagrosa e poderosa para ser a esposa de Isaac, confirmando que o número 40 está intimamente ligado à preparação, à transformação e ao cumprimento dos propósitos divinos na vida da pessoa. Às vezes você está aí nervoso, com 39 anos querendo casar, mas Deus está esperando os seus 40, que é o amadurecimento, para que você possa receber a bênção do Senhor. Porque não sei se você sabe que a bênção pode se tornar se nós não estivermos preparados, amadurecidos, a bênção acaba virando uma maldição. Amém? Então, tenha paciência em nome de Yeshua. Depois a palavra continua dizendo assim, lá em Gênesis 25, 21. Ora, Isaac orou insistentemente a Yud Revaviré em frente à sua mulher, porquanto ela era estéril. E Yud Revaviré ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gente, é Deus que escolhe. Aí você imaginar, Deus escolheu uma estéril? Hein? Deus escolheu errado? Às vezes, meu irmão, Deus te dá uma coisa e você começa a ver algumas dificuldades e você acaba achando que não veio de Deus aquilo. Mas não significa que Deus não traga alguma dificuldade nas coisas. Às vezes tem dificuldade, como foi com Rebeca. A esterilidade de Rebeca é parte de um padrão divino. Não sei se vocês já observaram. A sogra dela, Sara, foi o quê? Estéril. Agora, Rebeca também o é. As matriarcas em Israel
eram inicialmente estéreis, para mostrar que os filhos de Israel nasceram por intervenção direta de Yud Revavirê, não por desejo humano, não da vontade da carne como as outras nações. A nação de Israel é humanamente improvável a sua existência. Amém, meu irmão? Você sabe o que é humanamente improvável? É que não tem condição, possibilidade de existir. A nação de Israel, ela não existe por causa da vontade da carne. Amém? É improvável. Israel existe gerado por ventres estéreis. Olha que coisa tremenda. Como Deus é poderoso, gente. Deus não usou um ventre fértil. Deus usou um ventre estéril. Quando você vê Israel em Canaã como nação, você pode ter certeza de que é a mão de Yud Revavirê, Yad Yud Revavirê, agindo. Israel é um milagre divino sobre a terra. E eu repito a você, a sua existência é improvável. Ou melhor dizendo, impossível. Israel é uma impossibilidade humana. Amém? Assim como o nascimento de Yeshua era improvável, porque o nascimento de Yeshua não teve relação sexual. É um nascimento improvável. Amém? A não ser que tenha a mão de Yud Revavirê trabalhando no negócio. E assim como você se converter e se tornar filho de Yud Revavirê e compreender a verdade e essas maravilhas, também é humanamente improvável. Humanamente é improvável. Você entender essas maravilhas, você ser transformado em filho de Yud Revavirê, é humanamente improvável. Por isso está escrito em João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Yud Revavirê, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yud Revavirê. Você existe porque Yud Revavirê assim o quis. Você nasceu espiritualmente e se tornou filho dele porque assim ele o quis. Porque se fosse da vontade do homem, seria improvável. Nenhum de nós estaria aqui ouvindo essa palavra. Nenhum de nós. Amém? Tudo que vem de Israel, gente, é humanamente improvável, pois tem Yad e Yud Revavirê. Tem o quê? A mão de Yud Revavirê. E quando Isaac e Rebeca se dedicam à oração, porque além de Deus mandar um ventre estéril, o que ele faz? Fica quieto. E o que Isaac e Rebeca fazem? Começam a orar. Mas não tem a promessa de que Deus fará do descendente de Abraão uma nação poderosa? Tem a promessa. Mas Deus dificulta as coisas, né? Manda um ventre estéril e os dois têm que orar. Deus não poderia abrir a madre sem que eles orassem? Poderia. Mas Deus fez? Vamos entender isso, né? Quando Isaac e Rebeca se dedicam à oração, demonstram um princípio que nos é ensinado lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai. Você tem feito isso?
Orai sem cessar. Você sabe o que significa isso? E orar sem cessar significa demonstração, presta atenção, do nível de comprometimento que temos com a obra de Yud Reva Virê na terra. Ouviu o que eu falei? Hein? Nós oramos à medida do nosso comprometimento com a obra do Senhor na terra. Se oramos pouco, é porque temos pouco comprometimento. Se oramos muito, é porque temos o quê? Muito comprometimento com a obra do Senhor. Está vendo? É por isso que Yeshua fala da parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, de 1 a 8. Olha, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia uma cidade, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Yud Reva Virê temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Yud Reva Virê, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ó, qual é o nível de comprometimento dessa mulher com aquilo que ela está pedindo? Total. Tanto é que o juiz rejeitou e ela permaneceu. Meu irmão, qual é o nível de comprometimento que você tem com o reino de Deus? Um dia desse, eu estava preocupado com o trabalho que eu estou fazendo, aí acordei cedo e falei, pô, vou tomar meu banho, vou tomar um café e vou fazer logo o trabalho que eu tenho que fazer. Aí o Senhor falou no meu coração assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o nível de comprometimento que nós temos com o reino de Deus? O que é mais importante para nós? É o meu trabalho? São meus filhos? O que é mais importante para mim? Porque Yeshua nos diz claramente, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas. Meu irmão, tudo é demais coisa. Você inverte a coisa e depois quer que Deus abençoe. Você não tem comprometimento com o reino de Deus e depois, quando a coisa aperta, você grita. Qual o nível de comprometimento que você tem com o reino de Deus? Isso é individual. Isso não é a esposa e o marido, o amigo e o amigo, não sei, o irmão. Não é isso não. Isso é individual. Olha para dentro do teu coração e veja a importância que você dá ao reino de Yud Reva Virê. Porque você vai orar no nível de comprometimento que você tem. Pode ter certeza. Você quer ver como é que é verdade? Se você tiver, não estou desejando isso para ninguém, mas só para a gente entender. Se você tiver algum problema com filho, né, sei lá, algum problema grave, você ora muito ou ora pouco? Por quê? Você tem um nível de comprometimento grande. É ou não é? Quando você quer uma coisa, você fica ali até... Então aprende isso, meu irmão. Orar sem cessar representa, expressa o nível de comprometimento que tu tem com o reino de Deus. Isso homem nenhum engana. Você não consegue enganar Deus, porque Deus está vendo o teu coração. E disse Yeshua, ouvi o que diz o injusto juiz, e Yud Reva Virê não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Qual é o seu comprometimento com a justiça divina? Qual é? Porque ele vai fazer justiça, porque o Pai faz justiça, ele quer que você esteja comprometido com o reino dos céus
e a sua justiça. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Parece que Yeshua está falando de banana, fala de cebola. Não é? Só parece. Porque é o nível de fé no nosso coração que vai nos levar a um nível de comprometimento com o reino dos céus. E isso será expresso na sua oração. Se você ora antes de comer, ó Senhor, obrigado pela comida. Ó, que nível de comprometimento você tem. O nível de comprometimento com o prato é grande, mas com o reino de Deus. E a igreja tem esse hábito, né? Senta, ora e pronto, come, vai embora. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um nível de comprometimento com o reino de 100%, porque Ele vai te abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Yeshua HaMashiach. Porque Deus não mente. O homem é mentiroso, Deus não é. Se não acontece é porque nós não temos um nível de comprometimento com o reino que Deus quer. Porque tem que ser prioridade o reino. Não, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Meu irmão, ganhar dinheiro é o que? Demais coisa. Casar é demais coisa. Ter um salário alto é demais coisa. Ser promovido é demais coisa. Comprar um carro novo é demais coisa. Arrumar a casa, pintar a casa é demais. As demais coisas você não vai buscar, elas serão acrescentadas. A persistência na oração externa o nível de comprometimento que temos com o que estamos pedindo ao Senhor. Ele vê se você está comprometido com aquilo, meu irmão. Você acha que Deus não vê isso? A irmã deu um testemunho aqui para mim, depois ela pode falar aí, que ela teve uma visão, até já baixou a cabeça, ele escondeu. Ela teve uma visão ali fora, ela viu um homem, não é? Provavelmente um anjo do Senhor. E ele disse assim, estou observando até aqui fora os meus filhos. Deus sabe o nível de comprometimento que nós temos, meu irmão. Se é 1%, 2%, 3%, o que é mais importante na sua vida? Deus sabe, cara. Pior que a gente não pode nem mentir, a gente mente para nós mesmos, mas para Deus não. Ele sabe. E a gente acaba expressando. Às vezes você vê pessoa orando só pedindo trabalho, ou só pedindo casamento, ou só pedindo... Olha o nível de comprometimento com o reino. Você vai ver que Ló ou Jó, sempre troca. É Jó. Orou pelos amigos. Olha, presta atenção. Ele orava. Ele vai orar pelos amigos, porque se ele não orasse por eles, o que ia acontecer com os amigos? Então ele está orando em função do reino de Deus na vida daquelas pessoas. E a palavra de Deus diz, enquanto ele orava, Deus o abençoava. Mas nós perdemos essa sensibilidade. Nós perdemos. Nós oramos pouco porque nós temos pouco comprometimento com as coisas do Senhor. Porque Deus tem poder de abrir porta de emprego, fechar porta de emprego, de te dar um carro novo. Gente, Deus tem poder de pegar um homem na rua, inclinar o coração e ele entregar na sua mão aquilo que você tem pedido ao Pai. A Bíblia diz que o ímpio trabalha para entregar o justo. Pois é. Só que nós não temos um nível de comprometimento suficiente para que Deus opere. O nosso nível de comprometimento com o reino dos céus é muito pequeno. É muito em função daquilo que eu quero. É muito em função dos meus. Mas Jó não orou pelos dele, orou pelos outros. Isso aconteceu com Abraão.
Abraão orou pela casa lá eu esqueci o nome do rei, para que Deus não matasse o rei. E Deus ainda fala assim, ele vai orar por você porque ele é profeta. Ó. Você nota que quando a gente se volta para as coisas de Deus, de todo o nosso coração, ele cuida das outras coisas. Ele cuida. E Deus, quando cuida, cuida de forma perfeita. Ele não cuida pela metade. Ele cuida de forma perfeita. No caso de Isaac e Rebeca, o nível de comprometimento com a vontade e continuidade da obra de Yud Revaviré em suas vidas era de 100%. Tem um texto, às vezes em hebraico, tem umas coisas que a gente precisa prestar atenção. Esse texto diz que Isaac orava diante da sua esposa. Em hebraico está assim. Aí eu que imaginei. Eu imaginei Isaac ajoelhado, botava a esposa na frente e os dois iam orando ali, né? Ela diante dele. Eram os dois. Estavam orando. Para quê? Para que a madre dela se abrisse. Mas não tem a bênção? Tem. Mas o Senhor quer o seu comprometimento, quer a sua vida envolvida no reino. Ele não quer você de forma religiosa, aonde você vai no Shabat, aí o resto da semana, acabou, esquece tudo. Deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Aí você levanta, Senhor, abençoa meu dia, em nome de Yeshua, amém. E vai embora. As preocupações maiores estão no mundo. A preocupação menor está no reino. Está invertido. Está invertido. E isso é um exercício, nós aprendermos a mudar isso. É um exercício. Você vê que aquilo ali era a vida de Isaac. Tanto era a vida de Isaac e de Rebeca, que se o ventre ficasse estéril, não ia acontecer. Nem vocês estariam aqui, nem eu. A nossa dependência estava num ventre estéril. Na oração daquelas pessoas. A oração de Isaac, presta atenção, abençoou tua vida, abençoou minha vida hoje. Olha só. Mais de 5.000 anos depois. Porque com a oração deles, Deus abriu a madre. E a obra continuou. Rafael, se eles não orassem, Deus ia ver que eles não tinham comprometimento com a obra. Levantava outro. Deus tem poder para levantar. Ia levantar outro filho de Abraão. Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? Mas eles estavam com o coração completamente comprometido, igual a você, que ora todo dia. Não está? Veja o que está escrito em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua... Qual era a vontade do Senhor para Isaac e Rebeca? Abrir a madre dela para propagar o reino de Deus. Essa era a vontade. E eles mostraram comprometimento. Oraram incessantemente. E olha, coisas segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Se é coisa segundo a vontade do reino dele, vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Além disso, Isaac e Rebeca são justos, por isso também Yud Revaviré ouve e responde suas orações. Deus só responde oração de justo. Tem justo aqui? Deus só responde oração de justo. Provérbios 10, 24. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. Mas aos justos
se lhes concederá o seu desejo. Se tu és justo, Deus vai conceder o seu desejo. Você não tenha dúvida disso. A oração e a fé de Isaac e Rebeca demonstra que seus corações estão completamente envolvidos com a obra de Yud Revavirê. Yud Revavirê os ouve e Rebeca consegue. E veja o que acontece. Só dificuldade. Gênesis 25, 22. Ó. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar a Yud Revavirê. Primeira coisa que eu vejo é que Rebeca vai consultar quem? O médico? A parteira? Vai consultar quem? Isso nos falta. Primeiro temos que consultar a Yud Revavirê, nosso Pai Celestial, em nome de Yeshua. Primeiro é isso. E nós, igreja, não fazemos isso. Estamos muito mal educados nesse aspecto. Nós primeiro vamos ao médico. Depois perguntamos ao Senhor. Tem que inverter. Primeiro perguntamos ao Senhor. Depois a gente vai ao médico. Está vendo como tem que ser mudado os conceitos dentro do nosso coração? E isso não é fácil. É difícil, porque nós fomos educados assim. Não é? Tem gente que chama médico até de anjo. A gente inverteu o negócio. A gente inverteu as coisas. Olha só, ela vai ao pai, porque estava havendo uma confusão no ventre dela. Você já imaginou? Duas crianças brigando dentro do ventre, gente. Eu imaginei ela andando, uma barriga para um lado. Imagina. Ela falou, por que eu estou assim? O que está acontecendo? Aí foi ao Senhor. E olha a resposta que o Senhor deu a Rebeca em Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe Yud Revavirê, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Tremendo isso, né? Uma guerra dentro do ventre. O ventre era... Primeiro, Isaac espera até 40 anos. Deus traz a esposa Rebeca. Ela está estéril. Toma-lhe oração. Deus abre a madre. Quando abre a madre, tem conflito. Eita! E a guerra continua. Na narrativa bíblica, o ventre da mulher aparece como um lugar de revelação. Sabia disso? O ventre da mulher é um lugar de revelação. Eva, a mãe de todos os viventes, gerou quem? Caim e Abel. 2 irmãos, 2 histórias, 2 destinos diferentes. Caim, marcado pela rebeldia e pelo assassinato, derramamento de sangue, tornou-se símbolo da perdição. Abel, pela fé e obediência, foi recebido por Yud Revavirê como um justo, porque a palavra diz que o sangue do justo clama até hoje. Ó, caminhos opostos. Assim, do mesmo ventre nasceram tanto o que se perdeu quanto o que agradou ao Senhor. Séculos depois, vemos em Rebeca o mesmo princípio. De seu ventre nasceram Esaú e Jacó, ambos filhos da mesma mãe, ambos herdeiros da mesma promessa, mas com destinos completamente opostos. Esaú, desprezando o direito de primogenitura, tornou-se figura da rejeição, chamado nas Escrituras de profano.
Veja em Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Devasso ou profano. E pior que tem gente na igreja que defende ele e acusa Jacó pela ignorância. Jacó, ainda que marcado por falhas humanas, foi escolhido para carregar a bênção e tornar-se a nação de Israel, pai das 12 tribos, herdeiro da salvação. Este padrão revela um princípio espiritual profundo. Isso nos ensina que, embora o coração do homem, em formação no ventre materno, permanece oculto aos nossos olhos, já é plenamente conhecido por Yud Revavirê. Por isso que ele sabia o que um e o outro ia fazer, que um dominaria o outro. Porque Deus conhece o coração do homem. O coração do homem é nos oculto, a nós é, mas a ele não é não. O Criador que sonda os pensamentos e intenções mais profundas do coração não depende do tempo ou do desenvolvimento humano para conhecer aquilo que ainda não se manifestou. Assim como o salmista declarou lá no Salmo 139:13, pois tu formaste os meus rins, aqui é meu interior, pode ser também. Entristeceste-me no ventre de minha mãe. Nós percebemos que a vida, desde sua concepção, está diante da presença divina. O que para nós é mistério, para Yud Revavirê é revelação. Ele conhece não apenas o corpo em formação, mas também o coração, os caminhos e os propósitos que cada ser humano carregará. Portanto, o ventre materno é símbolo daquilo que está escondido para nós, mas aberto diante de Yud Revavirê. Ele conhece os que serão instrumentos de sua vontade e também os que se perderão, mostrando que nada está fora de seu domínio. E o interessante é que o interessante é que nos é revelado que só existem dois caminhos para o homem percorrer. Veja em Devarim 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Só tem dois caminhos. Amém? E isso nos é repetido por Yeshua em Mateus 7:13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Isso é interessante, gente. Poucos há que a encontrem. Ué, então, presta atenção. O caminho que conduz à salvação precisa ser encontrado. Mas o caminho que leva à morte, não. Você sabe por quê? Porque a gente já nasce no caminho que vai para a morte. Ou a gente continua nele, ou a gente vai procurar o caminho que leva à vida para ser encontrado. Mas como a porta é estreita e o caminho é apertado, poucos são os que encontram. Que coisa, hein? Percebeu isso aí, meu irmão? Logo, os ventres das mulheres produzem só dois tipos de homens, porque só há dois caminhos, não há três caminhos. Se houvessem três caminhos, haveriam três tipos de homens. Se houvesse um caminho, só haveria um tipo de homem. Mas como tem dois caminhos, também tem dois tipos de homens. E o ventre da mulher gera só dois tipos de homens. Viu, mulher? Viu, mulher? Presta atenção. Teu ventre
só produz dois tipos de homens. Ó, o que segue o caminho da vida, entrando pela porta estreita e caminho apertado, que conduz à vida, e o que segue o caminho da morte, entrando pela porta larga e caminho espaçoso. São esses dois tipos de homens que vocês, mulheres, produzem na terra. Ah, mas eu amo meu filho. Não importa. Você vai continuar amando. Mas ele pode escolher um ou outro caminho. E isso é bem revelado para Yeshua em sua parábola, em Mateus 13, de 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Ó, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Gente, isso é tremendo. Assim como o ventre das mulheres geram esses dois tipos de homens, podemos ver que eles vivem juntos na terra. Vive ou não vive? Vive ou não vive? E quando tu olha na terra, você sabe quem é joio e quem é trigo? Você sabe quem vai escolher o caminho da salvação e o caminho da perdição? Tu não sabe. Os joios são os filhos do maligno, que escolhem a porta larga e o caminho espaçoso. E o trigo, a boa semente, são os filhos do reino, que escolhem a porta estreita e o caminho apertado. Porém, podemos vislumbrar a separação definitiva desses dois tipos de homens na terra. Sabia que já começou? E quando começou isso? Na crucificação de Yeshua. Não é à toa que ele foi crucificado no meio de dois homens. Amém, meu irmão? Ele foi crucificado no meio de dois homens para dizer que ele é que começou a fazer a separação entre esses dois homens na face da terra. Não é à toa que ele é crucificado entre dois homens. São os homens que tipificaram Caim e Abel, Jacó e Esaú, o joio e o trigo, os filhos do reino e os filhos do inimigo, o que escolhe o caminho da vida e o que escolhe o caminho da morte. Veja em Lucas 23, de 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Machia, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Yeshua: em verdade te digo que hoje estará comigo em meu paraíso. Por que as escrituras não colocam o nome desses homens? Hein? Porque todos nós somos malfeitores. E todos nós só temos dois caminhos a seguir. E todos nós somos joio ou somos trigo. Ou somos Caim ou somos Abel. Ou somos Isaac ou somos Jacó. Amém, meu irmão? Yeshua morre também para a separação destes dois homens que estão misturados neste mundo. Yeshua separa em definitivo Abel de Caim, Jacó de Esaú, o homem malfeitor que escolheu o caminho de vida
do homem malfeitor que escolheu o caminho de morte. O trigo do joio, mas de forma definitiva. O que você escolhe? Hein? Pois é. Porque é Deus que fala. Eis que apresento a vós o caminho de vida e de morte, de bênção e maldição. Escolhe o caminho de vida. Ó, veja o que o Senhor fala em Provérbio 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Gente, isso aqui é extremamente profundo, porque às vezes nós estamos caminhando e achando que aquele caminho está tudo certo, porque a sociedade estabeleceu aquilo como um caminho certo, mas aquele caminho vai me levar à morte. E às vezes ninguém chama atenção a respeito disso. A Bíblia é categórica, Yeshua falou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ó, e às vezes nós estamos dedicado a trabalho, dedicado à arte, dedicado a isso, dedicado àquilo, e reino dos céus é só no Shabat lá, ou no domingaço, que já é errado, mas é só ali. E vai rapidinho, depois vai para a praia pegar um sol, fica queimadão. Quer dizer, não tem comprometimento nenhum com o reino. Meu irmão, a morte vai chegar. A tua alma será requerida. E o que tu tens, para quem serás? Tu não vai levar? Tu não é faraó? Faraó tentou levar, mas não conseguiu. Os ladrões roubaram. Não é que eles não tentaram, não, que eles tentaram antes da gente, mas não conseguiu levar nada. Tutancamon, que foi descoberto, acho que em 50 e pouco, estava tudo lá, o ouro, a prata, os cadáveres. Nem cadáver ele levou, né? Pois é, porque o resto os ladrões roubaram. Então, meu irmão, para quem será o que você está juntando? Para quem será essa preocupação toda sua que você acha que é legal? E deixo hoje para a meditação de todos nós o Salmo 1, de 1 a 6. Presta atenção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, ó. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Medita nesse salmo, porque no ventre de Rebeca, Jacó e Esaú lutaram. E você sabe quem venceu, não sabe? Humanamente você já sabe, Isaac, né? Agora, a luta está conosco, somos nós. Qual caminho você escolherá? O de Esaú? O de Caim? Ou de Jacó e Abel? Eu tenho certeza que Deus espera a nossa escolha. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom.